Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar aqui a correção da prova 2 de circuitos 2 2017, URGS, um curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, vocês podem ver que eu já resolvi aqui. Na verdade eu tive um problema com essa gravação. Eu resolvi então, ao invés de apagar e iniciar tudo de novo, eu vou explicar conforme eu fiz aqui. Tá? Então, a questão pede para determinar a corrente I de T, que é a corrente que desce pelo resistor de 1, utilizando a transformada de Laplace. Aqui aparece a função U menos 1 de T multiplicada por um T. Essa 1 menos 1 de T é para indicar que antes de T igual a zero, tudo era zero. Então se trata de uma rampa iniciando então em T igual a zero. Essa função f de t está aqui em cima, tem uma transformada de Laplace igual a 12 sobre s ao quadrado. Então, primeiro passo, vamos pegar esse circuito aqui e redesenhar ele no domínio S, no domínio de Laplace. Então, a fonte 12 sobre S quadrado insere com a impedância o capacitor de 0,5, 1 sobre CS, então 2 sobre S, o resistor de 1, o indutor, 2 sobre S, e esse capacitor aqui, de 0,5 também, eu redesenhei ele, mudei a posição dele do resistor, porque eu vou fazer um equivalente Thevenin visto dos terminais A e B. Os terminais A e B, no caso, estão aqui no circuito original. Tudo isso para buscar então uma tensão de Thevenin equivalente, visto desses terminais, uma impedância equivalente, que eu chamei Z de Thevenin de S, e aí então depois eu vou colocar o resistor de 1 ohm de volta e vou calcular a corrente já no domínio S. Então o I de S aqui é igual ao E de Thevenin dividido pelo Z de Thevenin mais 1, como está escrito aqui. Então, iniciamos a resolução do problema calculando o Z de Thevenin dos terminais A e B. Então, redesenhando o circuito sem a fonte, matamos a fonte de tensão, então curto-circuito, e nós temos aqui o Z de Thevenin equivale ao paralelo de 2 sobre S com 1, como está escrito aqui, insere com o indutor, 2S, como está aqui, e novamente em paralelo com 2 sobre S, conforme está escrito aqui nessa equação. Procedemos então com esse cálculo. O paralelo de 2 sobre S com 1, então 1 vezes o outro, dividido pela soma dos dois, vai dar 2 sobre S mais 2. Na sequência, eu tenho uma soma com 2S, dessa impedância com 2S, porque ela está em série. Então, faço o mínimo múltiplo e obtenho esse resultado aqui. 2S² mais 2S mais 1 dividido por S mais 2. E, finalmente, esse resultado aqui deve ser calculado em paralelo com 2 sobre S, que seria o equivalente dessa impedância aqui, em paralelo com 2 sobre S. Então, procedendo aqui, toda essa equação multiplicado por 2 sobre S, dividido pela soma dessa equação com 2 sobre S. Faz a operação algébrica aqui e chegamos desse resultado que representa a impedância de Thevenin. 2S² mais 2S mais 1, dividido por S cubo, mais 2S² mais 2S mais 2. Próximo passo. Seguimos para calcular o E de Thevenin. Então, o E de Thevenin é a tensão a circuito aberto dos pontos A e B, representado aqui.
Então redesenho o circuito, 12 sobre S², e todo o resto das impedâncias está aqui, o circuito aberto. O passo que eu resolvi fazer para calcular o V de Thevenin, não é o único passo que pode ser feito, quer dizer, posso utilizar qualquer outra técnica, mas o que eu utilizei foi a divisão da fonte, ou a transformação da fonte de tensão para a fonte de corrente. Então, divido 12 sobre S² por essa impedância, 2 sobre S, e dessa forma essa impedância 2 sobre S vai ficar em paralelo com 1. E aí a gente pode até pegar um atalho aqui, que foi o que eu fiz, de usar já esse paralelo resolvido, né? A gente resolveu aqui, né? 2 sobre S em paralelo com 1. Então eu já peguei o resultado e coloquei ele aqui embaixo. 2 sobre S em paralelo com 1, está aqui. 2 sobre S mais 2. Essa transformação, fonte de tensão dividido pela impedância, então 12S² dividido por 2 sobre S é igual a 6 sobre S. Esse paralelo aqui pode então voltar a ser uma fonte de tensão em série com uma impedância, de modo que o meu circuito fica um circuito simples, série. Tá? Então a fonte de tensão, 6 sobre S vezes 2 sobre S mais 2, então 12 sobre S, S mais 2, e aqui as impedâncias em série. Posso então proceder para o cálculo do meu E de Thevenin nesse ponto aqui. Fonte 12S, S mais 2, dividido pela soma de todas as impedâncias, isso vai dar corrente, multiplicado pela impedância de saída, 2 sobre S. Então, procedo aqui calculando o mínimo múltiplo comum, para fazer também esse cancelamento desse denominador, com o denominador dessa impedância que está aqui embaixo, de modo que o resultado do meu E de Thevenin vai ser igual a 12 dividido por S, S³ mais 2S² mais 2S mais 2. Bom, agora eu tenho o E de Thevenin e tenho o Z de Thevenin. Eu posso então proceder conforme eu tinha desenhado para calcular o meu I de S, que é o que nós estamos interessados, e fazer então as frações parciais para obter o I de T. Então, procedo dessa forma: E de Thevenin dividido por Z de Thevenin mais 1. Como já tenho tudo calculado, escrevo aqui meu I de S igual a E de Thevenin, Z de Thevenin mais 1. Reescrevo a equação do E de Thevenin em cima e reescrevo a equação do Z de Thevenin embaixo. Coloco, como é uma soma com 1, né? Então eu copiei o denominador no lugar do 1, já representando aqui o mínimo múltiplo comum, para poder fazer essa simplificação. Tá? Esse denominador aqui em cima é igual a esse aqui embaixo. De modo que, reagrupando, nós obtemos o I de S igual a 12 sobre S, S ao cubo, mais 4S², mais 6S, mais 4. Nesse ponto aqui, nós podemos calcular as raízes desse polinômio. Aqui já está claro que tem uma raiz, um polo em zero. Então, representando então que tem uma parcela constante aqui, um DC, né? E fazendo então o cálculo das raízes, a gente encontra uma raiz simples em menos 2 e uma raiz complexa. Essa raiz complexa indica então que existe uma parcela aqui sinusoidal. Pode ser um seno ou um cosseno ou ambos. Então, a gente já sabendo disso, procede no agrupamento de uma forma adequada. Tá? Então,
S e S mais 2, representa então claramente duas frações parciais conhecidas, e esse último agrupamento aqui representa as raízes complexas. Então está aqui, ó, S mais A ao quadrado mais beta ao quadrado, que representa então um denominador conhecido. Nós sabemos lá da tabela que se trata de uma função sinusoidal amortecida, um seno ou um cosseno amortecido com uma exponencial. Então, reagrupando aqui na forma de frações parciais, eu tenho um A sobre S, primeira raiz, B sobre S mais 2, segunda raiz. Esta parte CS mais 1 representa um cosseno amortecido, e D vezes beta, como aqui eu tenho beta ao quadrado, que como é 1, não vai mudar muita coisa, é o seno amortecido. Bom, daqui por diante é resolver uma álgebra, né? Então faz o caminho inverso aqui, encontra o mínimo múltiplo comum, acha uma equação para os 4 coeficientes, A, B, C e D, e daí aqui aparece então que o A é igual a 3, B igual a menos 3, isso aqui é a parcela A sobre S, então o DC, isso aqui é exponencial, o C é zero, ou seja, a parte que nós representamos para o cosseno é nula, e o D é menos 6. Então, olhando lá na tabela, 3 sobre S equivale a 3, 3 sobre S mais 2 é 3 na menos 2t menos a parte do seno amortecido, 6 na menos AT, o A é menos 1, seno de beta t, beta é 1 também. Então, aí o resultado para a primeira questão.